Bem-vindos aos vídeos sobre finanças e gestão. Eu sou o José Jorge. Este vídeo explica 6 princípios económicos que regem as tecnologias de informação. Começamos com um pequeno enquadramento destas tecnologias antes de explicar os princípios económicos. Vamos então começar. Uma das mudanças mais radicais das últimas 3 décadas foi o desenvolvimento das tecnologias de informação. As tecnologias de informação incluem computadores, dispositivos de armazenamento, redes e outros dispositivos físicos, infraestrutura e processos para criar, processar, armazenar, proteger e trocar dados eletrónicos. Os jornais estão repletos de artigos sobre avanços nestas tecnologias. Naturalmente, muitos destes artigos estão nos jornais de negócios, pois esta revolução económica também é uma revolução na economia. Alguns comentadores chegam ao ponto de colocar a revolução da informação a par com a revolução industrial. Tal como a revolução industrial transformou a forma como os bens eram produzidos, distribuídos e consumidos, a revolução da informação está a transformar a forma como a informação é produzida, distribuída e consumida. Alguns comentadores mais audazes argumentam que as novas tecnologias exigirão uma nova teoria económica. Os bits, argumentam, são fundamentalmente diferentes dos átomos. Os bits podem ser reproduzidos sem custos e podem ser distribuídos rapidamente sem se deteriorar. Os bens materiais, feitos de átomos, não têm estas propriedades. Embora as propriedades incomuns dos bits exijam uma nova análise económica, estas novas propriedades não exigem um novo tipo de microeconomia. Afinal, a economia versa principalmente sobre as pessoas e não sobre os bens. Os modelos microeconómicos têm a ver com a forma como as pessoas fazem escolhas e como interagem umas com as outras. Os modelos microeconómicos raramente especificam os bens em análise e frequentemente designam esses bens apenas por números. As preocupações fundamentais da economia são os gostos dos indivíduos e a tecnologia de produção. São estes os fatores fundamentais que regem o funcionamento da economia e das tecnologias de informação. As tecnologias de informação têm um papel muito importante, pois também afetam diretamente a infraestrutura económica. A infraestrutura económica tem um papel fundamental na forma como as empresas conduzem os seus negócios. Há 6 elementos importantes na infraestrutura: as tecnologias de produção que são transversais na economia, os transportes, o sistema financeiro, o Estado e as comunicações. As tecnologias de informação afetam diretamente as comunicações e indiretamente os outros 5 elementos. Feita esta pequena introdução, vamos agora enunciar 6 princípios económicos que ajudam a compreender o negócio das tecnologias de informação. Princípio 1. A informação é cara para produzir, mas barata para reproduzir. Os livros que custam centenas de milhares de dólares para produzir podem ser copiados quase gratuitamente em versão PDF. Filmes de 100 milhões de dólares podem ser copiados por alguns cêntimos. Os economistas dizem que a produção de um bem de informação envolve custos fixos elevados e custos marginais baixos. O custo de produção da primeira cópia do bem de informação pode ser substancial, mas o custo de produção ou reprodução de cópias adicionais é insignificante. Este tipo de estrutura de custos tem implicações importantes. Por exemplo, calcular os preços com base nos custos não é uma boa ideia. Uma margem de lucro de 10 ou 20% no custo unitário não faz sentido quando o custo unitário é zero. Nestes casos, os preços são fixados de acordo com o valor do consumidor ou com base na sua disponibilidade para pagar, e não de acordo com o custo de produção. Esta estrutura de custos conduz a economias de escala. Para além desta propriedade, os custos nas tecnologias de informação têm mais 2 características importantes. Os custos fixos são tipicamente custos afundados e o custo marginal é muito baixo ou nulo. Na prática, esta estrutura de custos implica que só há 2 estruturas possíveis no mercado de informação. Ou uma empresa dominante,
que pode produzir ou não um produto de qualidade, veja-se o exemplo do motor de busca da Google, ou um mercado de produtos diferenciados, em que muitas empresas produzem o mesmo tipo de informação, mas com variedades diferentes. Veja-se, por exemplo, os jornais ou as estações de televisão que produzem notícias e noticiários com características diferenciadas. As estratégias típicas das empresas nesta indústria são ou diferenciação do produto, por exemplo, a Apple tenta convencer os consumidores que os seus produtos são diferentes da concorrência, ou ter os custos mais baixos da indústria, para ser a empresa dominante. A chave para reduzir os custos, quando o custo marginal é nulo, é aumentar o volume de vendas. Princípio 2. A informação é um bem de experiência. Os economistas dizem que um bem é um bem de experiência quando os consumidores precisam experimentá-lo para o valorizar. Praticamente qualquer produto novo é um bem de experiência e os profissionais do marketing desenvolveram estratégias como amostras grátis, preços promocionais e testemunhos para ajudar os consumidores a conhecer os novos bens. Mas a informação é sempre um bem de experiência. É impossível saber se o jornal de hoje vale o seu preço antes de ler o jornal. O negócio da informação, como livros, jornais, música e filmes, desenvolveu várias estratégias para fazer com que os consumidores cautelosos superem a sua relutância em comprar informação antes de a receber. Por exemplo, existem várias formas de navegação em que o consumidor pode ver as manchetes sem poder ler as notícias. Muitos jornais superam o problema do bem de experiência criando uma marca e uma reputação. A principal razão pela qual lemos o Financial Times é porque foi útil lê-lo no passado. Princípio 3. O papel da economia da atenção. Com tanta informação disponível, tão rapidamente e tão barata, não espanta que haja uma sobrecarga de informação sobre todos nós. E como disse o prémio Nobel Herbert Simon, a riqueza de informação produz uma pobreza de atenção. Hoje em dia o problema não é o acesso à informação, mas a sobrecarga de informação. O negócio de captar a atenção não é novo, tal como é explicado no livro Mercadores da Atenção, de Tim Wu. O livro Manipulados, de Frankel e Kang, explica como tal é feito no Facebook. O valor real produzido por um fornecedor de informações está em localizar, filtrar e comunicar o que é útil para o consumidor. Não é por acaso que os sites mais populares pertencem aos motores de busca, que contêm algoritmos que permitem às pessoas encontrar informações que valorizam e evitar o resto. Princípio 4. As tecnologias de informação são geralmente usadas em sistemas. Tais sistemas envolvem vários componentes, muitas vezes fornecidos por empresas diferentes, que só têm valor se eles funcionarem em conjunto. O hardware é inútil sem software e um sistema operacional é inútil sem aplicações. Todos estes são exemplos de complementos, ou seja, bens ou serviços, em que o valor de um componente aumenta com a presença de outro componente. As regras tradicionais da estratégia competitiva concentram-se em concorrentes, fornecedores e clientes. Mas na economia da informação, as empresas que vendem componentes complementares também são muito importantes. Não é possível vender uma componente de um sistema se não for compatível com o resto do sistema. E por isso as estratégias são desenhadas tendo em conta as empresas que produzem produtos complementares. Princípio 5. A existência de custos de mudança e lock-in. Como os componentes de tecnologias de informação geralmente funcionam juntos como sistemas, mudar qualquer um dos componentes muitas vezes envolve a troca de outros também. Isso significa que os custos de mudança associados a um componente nas indústrias de tecnologias de informação podem ser elevados. Por exemplo, mudar de um Samsung para um Apple envolve não apenas os custos de hardware do próprio equipamento, mas também envolve a compra de novo software e aprender a usar o novo sistema operativo. Quando os custos de mudança são muito altos, os usuários podem deparar-se com o lock-in, uma situação em que o custo de mudar para um sistema diferente é tão alto que a mudança é praticamente inconcebível.
Tal é mau para os consumidores, mas é bastante atraente para o vendedor dos componentes que compõem o sistema em questão. Como o usuário bloqueado tem uma procura inelástica, o vendedor pode aumentar o preço do seu componente para extrair o excedente do consumidor do usuário. Naturalmente, os consumidores antecipam este fenómeno e reagem, havendo contratos que minimizam os efeitos do lock-in. Princípio 6. A existência de externalidades de rede e efeitos de rede. As externalidades de rede são um tipo especial de externalidades em que a utilidade de uma pessoa para um bem depende do número de outras pessoas que consomem esse bem. Tomemos, por exemplo, a procura do consumidor pelo WhatsApp. As pessoas querem o WhatsApp para comunicar com outras pessoas. Se ninguém mais tiver o WhatsApp, certamente não vale a pena ter o WhatsApp. Outro efeito mais indireto das externalidades de rede surge com os bens complementares. Não há razão para uma empresa que produz aplicações para o sistema operativo da Huawei se localizar numa comunidade onde ninguém possui o Huawei. E também há poucas razões para comprar um Huawei numa comunidade onde não há aplicações para o Huawei. Neste caso, a procura do Huawei depende do número de aplicações e a procura de aplicações depende do número de Huawei disponível, resultando em uma forma de externalidades de rede. Um mercado bilateral é um tipo especial de efeito de rede, que existe quando compradores e vendedores interagem através de uma plataforma. Considere um novo tipo de cartão de crédito. Quanto mais comerciantes aceitam o cartão de crédito, mais atraente será o cartão de crédito para os consumidores. Mas quanto mais consumidores adotarem o cartão, mais atraente será para os comerciantes. Considere outro exemplo com o programa PDF da Adobe. Quanto mais usuários tiverem o software de visualização de PDF, o Acrobat Reader, mais designers de gráficos desejam distribuir o conteúdo neste formato e maior será a procura do Acrobat Distiller, o software usado para criar arquivos PDF, e vice-versa. Em modelos de externalidades de rede, a questão da massa crítica é muito importante. Se a procura de um usuário depende de quantos outros usuários existem, é muito importante tentar estimular o crescimento do número de usuários no início do ciclo de vida de um produto. Após a empresa atingir a massa crítica, os usuários têm fortes incentivos em aderir ao produto. As tecnologias em que existem efeitos de rede fortes caracterizam-se por crescimento explosivo após atingirem a massa crítica de usuários. Vimos que uma das estratégias típicas das empresas de tecnologias de informação é reduzir os custos para ser a empresa dominante. Quando há efeitos de rede, a melhor forma de reduzir os custos é atingir uma massa crítica por forma a que os usuários passem a aderir ao produto, assim aumentando o volume de vendas. As empresas nas tecnologias de informação têm, por isso, estratégias de marketing muito agressivas e alianças estratégicas. Hoje em dia, é bastante comum vermos produtores oferecendo acesso barato ou até gratuito a um software ou um serviço de comunicação para criar um mercado onde nenhum mercado existia antes. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.